indica aqui o único filho que não está presente, o único filho que não está entre os seus irmãos e entre o profeta, é o jovem chamado Davi. É aqui que eu observo a primeira guerra que Davi enfrenta. E essa guerra eu olho como uma guerra que é grande, que é considerada grande, pois é a guerra na mente. Davi está sendo rejeitado, colocado para trás, pois dentro de uma lógica, se ele é filho de Jessé, e é o momento de se banquetearem, a pergunta que fica é: o porquê que Davi não está entre os seus irmãos? Há uma confiabilidade depositada do seu pai para com o seu filho Davi, e a confiabilidade de Jessé para com o seu filho é justamente a responsabilidade dada a Davi, que era para que cuidasse das suas ovelhas no campo. Só que mesmo com essa responsabilidade, em um momento de se banquetearem, Davi poderia prender as ovelhas e estar entre os seus irmãos, mas não é o que está inserido. Só que aqui eu observo a primeira revelação do texto, e a revelação é: os irmãos estão aparecendo para Samuel. Só que quem Deus quer não é quem aparece. Quem Deus quer é quem está escondido. Eu vou de novo. Quem está aparecendo está almejando o lugar de rei. Só que quem Deus quer está escondido, porque no esconderijo Ele nos prepara, no esconderijo Ele nos molda, e é no esconderijo que Davi está olhando e dizendo: eu tenho prioridade, e a minha prioridade não é aparecer, a minha prioridade é me apresentar para aquele que recebe a minha adoração. Manda chamar Davi. Só que a cada guerra vencida é o preparo para as próximas guerras que virão. Nunca ache que você vencendo uma guerra, você vai estar isento de viver guerras lá na frente. A cada guerra que Deus te faz vencer, Ele te prepara para a próxima que virá. Os níveis de guerra vão aumentando. Davi vive guerra dentro de casa. Só que quando Davi vai para o campo, no campo Davi diz: eu venci o urso e venci também o leão. Saindo do campo, ele vai se apresentar aos seus irmãos. Logo depois do seu pai dar uma ordem: leva pão aos seus irmãos na guerra. Quando Davi desce aonde estavam os seus irmãos, há um Golias que afronta o povo. Os filisteus estão declarando guerra sobre Israel. 40 dias é o total que eles estão proclamando e declarando guerra sobre o povo. Ninguém teve coragem de ir. De contrapartida também há um Golias, considerado gigante, que afronta Deus e afronta também a nação. Ninguém tem coragem de ir, e justamente pois eles olham para Golias, e vendo Golias como um gigante, pela espada que ele carrega, pelo escudo que ele carrega, pelo histórico de guerra que ele tem,
Só que quando Davi se apresentou, e aqui eu acho lindo, Davi não tem medo de enfrentar guerra. Davi não olha para a guerra como um ponto para paralisá-lo. Davi tem coragem, Davi tem força. E quando ele desce ao campo e ele olha e vê um Golias que está afrontando, mediante ao medo que o povo tem, Davi olha dizendo: quem é esse incircunciso filisteu? É aqui que eu acho lindo, pois a palavra incircunciso é derivado da palavra circuncisão. E dentro do veterotestamentário, a circuncisão era um símbolo de uma aliança entre o homem e Deus. Uma vez Davi olhando e dizendo: quem é esse incircunciso? Davi está verbalizando e dizendo: quem é esse que não tem aliança com Deus e está mexendo com quem tem aliança com Deus? Quem é esse que não tem aliança com Deus e está mexendo com quem tem aliança? Eu queria que você olhasse para alguém e dizendo: o teu Deus é muito maior do que esse problema, o teu Deus é muito maior do que essa dificuldade. Quando Davi olha dizendo: quem é esse circunciso? Ele está olhando e dizendo: alguém pode te achar grande, mas comigo está aquele que tem um punho de ferro. Abre a boca, porque a autoridade desceu aqui, e eu sinto a liberdade para ministrar nessa casa. O céu me trouxe para dizer: enquanto você fica olhando para o problema como grande, o problema vai trazer medo, mas essa noite, se você fazer como Davi, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu sei que está tentando me causar medo, mas o meu socorro, ele veio do Senhor que fez os céus e a terra. Diga para alguém, diga enquanto você estiver olhando para o problema e ter o problema como grande, vai trazer medo para você. Mas quando você entender que aquele que está contigo é muito maior. Isaías disse que ele carrega o globo terrestre na palma das suas mãos. Ele é tão grande que ele vem saltando pelos montes. Ele é tão grande que ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele é tão grande porque tem olhos como chama de fogo, tem pés como latão reluzente. Ele é grande e o seu nome estará acima de todos os nomes. Eu vim pregar com autoridade para alguém e liberar essa noite. Tu vai sair daqui entendendo. Ele desceu para resolver problema. Ele desceu para mudar a história de alguém aqui hoje. Davi não tem medo. Quem é esse incircunciso? Davi enfrenta o gigante. Ele não foge. Então você entende que a vida de Davi, ela é marcada por guerras. Ela é marcada por batalhas. Só que quando eu olho para Davi, eu vejo um Davi que também decide acreditar em pessoas que ninguém acreditaram. Primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 22. Você lembra quando Davi, adentrando a caverna de Adulão, o texto diz que quando ele adentrou com ele, se ajuntou homens. Quem eram estes? Homens que estavam à margem da sociedade. Não tinha credibilidade nenhuma. Homens esquecidos. Mas se juntaram a Davi.
E desses homens que eram desacreditados pela sociedade, e que possivelmente olhavam para si, não vendo neles nenhuma habilidade, tem alguém que acreditou. Desses homens se tornaram os valentes ou guerreiros de Davi. Eu abro um parêntese para liberar para alguém. Eu estou aqui, e você também está aqui, porque o céu decidiu acreditar em você. Se eu fosse fazer uma análise aqui, e perguntar para alguém onde é que Deus te achou, talvez eu estou diante de pessoas que estavam quebradas, foram decepcionadas, mas o céu foi lá, olhou para você e disse: eu quero, vou levantar, vou renovar, vou encher, vou dar. Eu estou aqui porque o céu decidiu acreditar em mim. E Davi acredita em homens que ninguém acreditava. Esses se tornaram os valentes de Davi, e o tempo vai passando. Esses homens não tinham medo de ir para a guerra. Diferente de Salomão, Salomão vive mais no palácio. Davi é homem de guerra. O cenário que Davi entra, ou o campo que ele entra, é campo de batalha. Só que o tempo passou. Davi já não tem mais aquele pique que tinha. Já está em idade avançada. E sendo ele em idade avançada, mesmo assim, ele tem disponibilidade para ir para a guerra. Só que os homens que estão ao seu lado, quando olha para a disponibilidade de Davi, diz para Davi: não, você não precisa ir para a guerra. Não vamos deixar com que a lâmpada de Israel se apague. Não, eu não estou falando da lâmpada do templo, que o sacerdote tinha o acesso para adentrar no lugar santíssimo, não. Eu estou falando da lâmpada de Israel. Isso aqui tipifica Davi. Eles olham para Davi dizendo: você já está em idade avançada. Não tem como você ir para a guerra. E mesmo ele tendo a disponibilidade, mas não tendo também a possibilidade de ir, tem homens que estão olhando para ele dizendo: fica aqui, você é importante, deixa que nós vamos entrar na guerra por você. Fica aqui, eu sei que não há possibilidade alguma para você adentrar na guerra, mas fica, deixa que nós vamos adentrar. Essa noite o ano começou e eu vim pregar para alguém: Deus vai selecionar quem é para estar contigo e quem é que não é para estar. Por que, pregador? Porque gente covarde, gente frouxa, Deus não vai deixar do teu lado. Eu vim pregar, Deus vai colocar gente que tem a disponibilidade de entrar na guerra por você. Tem gente cansada, tem gente que não tem possibilidade de adentrar na guerra, mas tem homens olhando e dizendo: tu é especial, eu não vou deixar você morrer na guerra, deixa, nós vamos entrar na guerra por você. Pegue na mão de alguém e diga: Deus está separando uma comitiva de intercessores. Diga que mesmo você não tendo a possibilidade de entrar na guerra, diga: Deus vai levantar gente que 3 horas da manhã vai estar com o joelho no chão, orando pela sua vida. Deus vai levantar uma comitiva de valente e de guerreiros que vai entrar na guerra pela sua causa. Eles não têm a possibilidade, Davi não tem a possibilidade, mas os homens que estão ao seu lado estão dizendo: nós vamos entrar na guerra por você.
E esses valentes que Davi tem enfrentaram grandes guerras. No capítulo 23 do segundo livro de Samuel, dentre tantos valentes, o texto cita sobre os 3 valentes de Davi. O primeiro valente de Davi é chamado Josebe-Barsebete. Quem é esse? Esse homem chamado Josebe, com apenas uma lança, enfrenta 800 dos inimigos, e o texto diz que ele saiu vitorioso. Não, eu não estou dizendo que foi 1 contra 1. É 800 contra um só. Mas o texto diz que ele saiu da guerra como vencedor. O segundo valente de Davi é chamado Eleazar. É sobre esse homem que eu quero trazer algumas características aqui. O terceiro valente de Davi é chamado Samá. E quem é esse? Samá, para proteger um espaço com lentilha, enfrenta os inimigos, vence a guerra. Cada um tem uma guerra, cada um tem uma experiência. Mas essa noite eu não vim pregar sobre Josebe-Barsebete aqui. Eu também não vim pregar sobre Samar aqui hoje. Mas eu vim pregar sobre Eleazar. E permita-me só por hoje mudar o seu nome só por alguns instantes. Essa noite eu não vou te chamar de João, de Maria. Permita-me essa noite te chamar de Eleazar. Se você pode, me ajude a pregar. Olhe para alguém e diga: eu estou ao lado de um Eleazar aqui hoje. Mas fala com vontade e diga: eu estou ao lado de um Eleazar aqui hoje. Só para você entender. O Senhor entregou para Israel um pedaço de terra conservada. Os filisteus, que eram considerados inimigos declarados do povo, estão de longe. E de longe eles estão observando que a terra que o Senhor entregou a Israel é uma terra frutífera. É um ambiente que está tendo progresso. Então de longe os inimigos estão articulando. De longe eles estão projetando. E qual é o plano aqui? Como é que nós vamos possuir a terra que é deles? Deixa eu liberar de novo. Deus entregou a terra para o seu povo, mas o inimigo está de olho naquilo que Deus entregou para o seu povo. Então eles estão de longe observando, e há uma projeção, há uma articulação. Como é que nós vamos possuir a terra? Eu posso conjecturar, e eu imagino alguém entre os filisteus, olhando um para o outro e dizendo assim: se nós chegarmos até Israel e pedirmos a eles a terra, é lógico e natural que eles não vão abrir mão de mão beijada. Já que eles não vão abrir mão de mão beijada, só tem uma maneira, só tem um jeito de possuirmos a terra que é deles. E como é que nós vamos possuir? Vamos declarar guerra. Porque declarando guerra, nós vamos possuir. Porque na guerra vence o mais forte, vence o mais habilidoso, vence quem é mais numeroso. Vamos descer a paz da mim. E paz da mim significa fortaleza de sangue, lugar onde há derramamento de sangue.
lugar de confronto, porque descendo lá e declarando a guerra, eu quero ver quem é que vai ficar para enfrentar. Eu quero ver quem é que vai ter a coragem de bater de frente conosco. E é isso que o inimigo está fazendo, está tentando declarar guerra. E o objetivo aqui é amedrontar e fazer com que a nação venha abrir daquilo que Deus colocou na sua mão. Eu sinto te pregar. Quando os filisteus desceram a Pas-Damim e declaram guerra contra Israel, diz o texto, e Israel fugiu. Amanhã é o quarto dia e a nossa santa... Eu repito, eles descem a Pas-Damim e quando declaram a guerra, o texto diz, e Israel fugiu. Só que peraí, quem Deus chamou? Não chamou para fugir de guerra. Só que quando o inimigo declarou a guerra, a nação está se conformando com o que o inimigo está fazendo. E o alvo do inimigo aqui é tomar da mão do povo aquilo que Deus entregou. Só que quando eles decidiram fugir, eles estão olhando para o inimigo e dizendo, quer levar a terra? Pode levar. Quer levar aquilo que Deus nos entregou? Pode levar. Nós não fazemos questão. Só que olhe para cá, o inimigo está de olho e está tentando destruir aquilo que Deus entregou para a sua nação. E eu vim pregar nesse primeiro dia de campanha, o diabo está doido para destruir tua casa, para destruir os teus filhos. É por isso que ele declarou guerra. E tu está vendo esse levante todo. Ele declarou guerra. E tu está vendo essa afronta toda. E eu estou pregando para alguém que perguntou para Deus o porquê. E diante do que o adversário está tentando fazer, tem alguém que já estava se conformando. Eu vou orar para quê? Se está destruído, eu vou orar para quê? Se já não me ouve mais, mas segura a palavra. Deus não conta com covarde, Deus não conta com frouxo. Está na hora de se levantar, sacudir a poeira, de dar a volta por si. Amando-se, eu estou sentindo aqui. Pegue na mão de alguém, calamachanda. Segure a mão de quem está do teu lado e diga, quem é você na guerra? Diga, alguém que está se conformando, ou alguém que é inconformado, está doido para destruir tua casa. Mas se alguém está disposto a se levantar, a pegar essa espada, eu vim pregar com autoridade, inimigo não vai ficar de pé. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Olhe para cá. Israel fugiu. O cenário é de guerra, meu pastor. Israel fugiu. Só que quando Israel fugiu, e parece que eu estou vendo os inimigos rindo e dizendo, tomamos. Parece que eu vejo Israel fugindo e os inimigos dizendo, eu não falei? Era só declarar guerra que eles não ficam, que eles fogem, abrem mão. Só que quando todo mundo fugiu, aí o texto diz, e Eleazar se levantou. Porque guerra não vem para paralisar quem tem propósito.
Guerra faz quem tem propósito se posicionar. Vou de novo. Guerra não para quem tem propósito. Guerra faz quem tem propósito se posiciona. É o diabo dizendo eu venci, mas o posicionado está dizendo não, eu não abro mão. Anda cama nasciente. Repleva, suri, calamacha. É ele dizendo venci. Destruir casamento, destruir o filho, destruir o marido. Mas o posicionado está dizendo não. Meu filho vai ser pastor, minha filha vai ser. Eu vim pregar e pregar para quem é posicionada. Pregar para quem é posicionado. Está tentando destruir, mas quem é posicionado já entendeu. Eu não vou fugir da guerra. Abre a boca e aumenta o nível do glória a Deus. Abre a boca e aumenta o nível do aleluia. Cutuca esse crente que está do teu lado e diga: ei, Eliasar, diga, está na hora de se posicionar. Fala para ela e diga: ei, Eliasar, o diabo está tentando bagunçar. Levanta, se posiciona. O texto diz: e Eliasar se levantou. Tu vai ficar prostrado nessa guerra? Ou tu vai entender que tu tem propósito e a guerra só veio para te posicionar? Levanta. Não te quero prostrada, levanta. Não te quero abatida, levanta. Não te quero parada, levanta. Não te quero estacionada, levanta. Não, levanta. Não te quero chorando pelos cantos, levanta. Levanta. Se posiciona. E Eliasar se levantou. Só que vamos para a segunda verdade. O texto diz que Israel fugiu. Diga comigo: Israel fugiu. Agora vamos para uma lógica. Eliasar está sozinho. E a pergunta que fica é: como é que ele sozinho vai enfrentar uma multidão? Todo mundo fugiu. Tu já parou para entender que tem guerras que você espera que um amigo venha para te socorrer? Tem guerras que você espera que familiares venham para te socorrer. Só que você precisa ter a maturidade para entender. Tem guerras que não adianta recorrer para amigo. Não adianta recorrer para a família. Tem guerras que é só você. O significado da palavra ou o nome Eliasar significa Deus ajuda ou Deus tem ajudado. Vou de novo. Eliasar, a Deus ajuda ou Deus tem ajudado. Peraí. Todo mundo fugiu, mas olha o que o texto está dizendo. Eliasar, e o seu nome significa Deus ajuda, ou Deus tem ajudado. Todo mundo virou as costas, mas tem um que não virou. Todo mundo foi embora, mas tem um que não foi. Todo mundo fugiu da guerra, mas tem um que não fugiu. Você entende que de muitas vezes
vezes que você tentou jogar o balde, tentou parar por causa da guerra, tentou desistir, você apostou que aquele amigo, aquela amiga não iria virar as costas, mas no dia da guerra você se viu sozinha. O céu está dizendo: eu estava lá. Você lembra quando você recorreu para a família e alguém disse: não, eu não tenho como te ajudar? Deus olhou dizendo: eu não te deixo sozinho. É por isso que você olhou, chorou e disse: como é que eu vou resolver? E quando menos você esperou, olha a providência descendo, olha a providência descendo. É o céu olhando dizendo: alguém pode te abandonar, mas eu sou aquele que não abro mão da tua vida. Eu não abro mão de você na guerra. Pegue na mão de alguém. Diga: se todo mundo te deixou sozinho na guerra, fica tranquilo, teu Deus é maioria e tu não vai sair derrotado no meio dessa cama trevacia. Alguém pode levantar as mãos e dar um grito de glória, pois alguém está saindo vitorioso dessa guerra. Ele está sozinho, mas Deus ajuda. Deus tem ajudado. A terceira verdade do texto. E o texto diz que enquanto ele está pelejando, a sua mão ficou cansada. E permita-me desmistificar. Talvez aquilo que você introduziu à sua mente. Quem canta não se cansa. Quem ora não se cansa. Quem prega não se cansa. Mas eu vim pregar para alguém dizendo: cansa. Quem entra na guerra se cansa. Há quanto tempo você vem lutando nessa guerra? Pelos teus filhos, pela tua casa, por esse projeto. E alguém já olhou para você dizendo: está lutando em vão. Tá porque a guerra um dia já te cansou. A guerra um dia já me cansou. Porque quem enfrenta a guerra, não é de ferro. Só que eu olho algo interessante no texto. E o que é, pregador? É aqui que você confunde o inimigo. Porque o inimigo está vendo, está cansado. Não, eu não vou dar 2 meses. O inimigo está olhando e dizendo: está cansado. Eu não dou 1 mês. Só que tem um Eliasar que está dizendo: eu estou cansado, mas não saio da guerra. Fala para alguém, diga: está cansada, mas está na guerra. Diga para ela, diga: está cansado, mas está na guerra. E alguém olha dizendo: eu estou fraca, mas o céu está dizendo: fica em paz, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Está cansado, está cansada, mas tem alguém dizendo: eu não saio da guerra, estou cansada, estou sangrando, mas eu não abro mão de estar na guerra. Ei, Eliasar, eu sei quem está conosco. Eu vim pregar para quem chegou cansado e o céu está dizendo: tem renovo para você hoje. Se posicionou, entrou sozinho,
Está cansado. Mas olha o que o texto diz. Enquanto ele está lutando contra os inimigos, a sua mão fica cansada e fica presa à espada. Ele tenta soltar, mas não consegue. O comentário Champlin diz que enquanto ele lutava contra os inimigos, a sua mão teve uma cãibra, a ponto que ele não conseguia movimentá-la. Flávio Joséfo, que é um grande historiador, ele diz que enquanto Eleazar lutava contra os inimigos, e o sangue dos inimigos ia escorrendo pela espada, secou, grudou na sua mão, a ponto que ele não conseguia movimentá-la. Só que são teses ou levantamentos. Eu fico com o que a Bíblia diz. Ele está cansado, ele tenta soltar a espada, mas não consegue. Ele está ferido, mas tenta abrir mão da espada e não. Tu entendeu? O porquê que você olhou dizendo: eu não canto mais, não prego mais, não oro mais, não evangelizo, não vou evangelizar mais. Só que você tenta, mas não consegue. E a pergunta é: o porquê que eu não consigo abrir mão do chamado? Eu tento parar de cantar, mas não consigo. E está Já encerrado em tentei nome de... abrir mão da coordenadoria e não consigo. É porque não sou eu que sou preso ao chamado, é o chamado que está preso a mim. Porque se fosse por você, você já teria aberto mão. Se fosse por você, você já teria, aleluia, largado há muito tempo. Mas você não largou, não abriu mão. É porque o chamado já está preso a você. Vai tentar correr, ele vai atrás. Não tem como fugir da vocação que ele te entregou. Fique com a permissão do meu pastor de pé aqui comigo agora, em nome de Jesus. Fique de pé. Urabanagas tocomanas.